O som suave de pássaros cantando entre as árvores fez ela acordar. Não era despertador irritante de todos os dias, nem buzina. Tampouco o velho ventilador chiando no canto do quarto. Era a natureza que estava viva e presente. O Cairo Fresco, de grama úmida, subiu no seu nariz, enquanto o céu limpo atul profundo, sem nenhum traço de fumaça, menos parecia trazer de volta uma calma estranha. Moveu-se devagar, sentindo o corpo pesado, desconfortável, como se vestisse uma pele diferente. A cabeça doía, especialmente do lado esquerdo. Levou os dedos até o local, tocando com cuidado. Nenhum sinal de sangue, mas a dor era presente, como se tivesse sofrido uma queda ou pancada recente. Por fim, olhou ao redor vai-o-sei, cercada por árvores altas, com troncos cobertos de musgo e flores silvestres salpicadas entre a grama. Tudo parecia cenário de um jogo de fantasia menos, mas não era uma tela, era muito real. Nada do Tilas, barra de mana, ou botões flutuantes. Apenas o farfalhar das folhas ao vento e o calor suave do sol contra a pele. Virando-se com cautela, percebeu uma construção próxima. Era uma construção grande, feita de pedra e madeira, com janelas pequenas. No que parecia um quintal, crianças brincavam em meio a risadas e gritos. Usavam túnicas e vestidos simples, roupas surradas pelo tempo e pelo uso. Uma menina pulava corda com a ajuda de 2 meninos, enquanto outros jogavam algo com pedras. Não, parecia uma cidade. Nem mesmo o interior. Levantou-se por completo, limpando a grama do vestido, e só então percebeu que usava um longo verde musgo. Era bonitinho até, mas pouco prático. Olhou para os próprios pés, descalços, antes que pudesse tomar qualquer decisão. Uma voz de mulher ecoou do outro lado, perto do que parecia uma grande casa. Crianças, venham lavar as mãos. O almoço está pronto. Chamou, com firmeza. De quem está acostumada a fazer isso com frequência, logo depois, a mesma mulher surgiu. Vestia um hábito escuro, avental branco manchado, cabelos grisalhos presos num coque apertado e uma expressão séria. Tinha todas as características de uma freira, que é retratada em histórias antigas e atuais. As crianças correram para ela em desordem. A estranha ainda se mantinha meio escondida entre as árvores, observando. A freira, por sua vez, começou a contar as crianças mentalmente, até que franziu o senho. Lyra chamou, olhando em direção ao bosque. Lyra, de novo escondida nesse mato? A jovem não sabia se era com ela, mas sentiu que seu coração deu um salto. A freira, disse Lyra. A freira insistiu. Agora mais alto, vamos, menina. Está aí parada por quê? A sopa vai esfriar. E você sabe que irmã Miriel... A mulher olhava diretamente para ela. Sem saber o que fazer, apontou para si mesma, confusa. Eu? Perguntavam seus olhos. A freira bufou com um meio sorriso. Anda logo. Talvez fosse mesmo um engano, um sonho ou alucinação. Ou talvez, hipoteticamente, tivesse reencarnado, como nos animes, ou manhwas, mangá, ou webtoon. Só que sem o caminhão, sem uma ideia melhor do que fazer, ou um rumo a seguir. Agora que está em um lugar totalmente estranho, e com o estômago vazio, decidiu seguir a mulher. Cruzou a cerca baixa de madeira, sentindo a terra quente sob os pés. As crianças a observaram com naturalidade. Outras nem ligava para ela. Demorou, hein, Lyra? Tava falando com fada de novo? Brincou um dos garotos, cutucando o amigo. Engoliu em seco. Não fazia ideia do que Lyra costumava fazer. Mas se fosse conversar com fadas, então que seja algo assim, respondeu, esboçando um sorriso leve. A freira a esperava na entrada da cozinha, de onde vinha o cheiro acolhedor de pão fresco e legumes no fogo. Olhou-a de cima a baixo, tá com cara de quem não comeu há dias. Entre logo. Lyra entrou com passos lentos. Embora se esforçasse para parecer confiante, a cozinha era simples, com paredes de pedra e pequenas janelas por onde a luz dourada do sol invadia o ambiente. Um cheiro acolhedor de legumes cozidos e pão assado pairava no ar, e o calor do fogão a lenha aquecia suavemente o cômodo. As crianças, em fila, lavaram as mãos e logo depois pegavam seus pratos de barro e se serviam de sopa de um enorme caldeirão fumegante sobre uma mesa rústica. Observando os outros, Lyra lavou as mãos num balde com água morna. Pegou seu prato e entrou na fila com discrição. Lembrava do momento de sua vida passada, das filas no intervalo da escola para receber o lanche. Foi nesse momento que ela percebeu. Não era a única adolescente ali. Além das crianças menores,
Havia pelo menos 4 jovens com idades próximas à sua, menos talvez, entre 15 e 17 anos. Um deles, um garoto de cabelo castanho escuro lanculi, um olhar curioso. Uma garota de longas tranças loiras, sussurrou algo à amiga, e riu baixinho. Lyra tentou não reagir. Depois de se servir da sopa e pegar um pedaço de pão, procurou um lugar mais afastado na comprida mesa de madeira. Sentou-se em silêncio, observando tudo ao redor com cautela. As crianças conversavam animadamente, algumas trocando histórias sobre monstros vistos em sonhos ou feitiços que desejavam aprender no futuro. Magias, criaturas mágicas. Aquilo não era um jogo, parecia real, muito real. Enquanto comia, notou que a comida simples tinha um sabor diferente e reconfortante, mas sentia falta de um pouquinho de sal, um tempero. Ao terminar, seguiu o exemplo dos demais. Levou seu prato até uma das bacias próximas ao poço e o lavou com água fria e sabão de erva. Suas mãos arderam um pouco, mas nada que se comparasse à pia gelada da casa de sua mãe. O restante do dia passou explorando o lugar, que parecia um templo. Era mais do que um templo, era um orfanato. Havia dormitórios, sala com altar para orações, uma pequena sala de aula, com lousa de pedra, e um salão, onde as crianças brincavam nos dias chuvosos. As freiras, sempre ocupadas, eram firmes, mas gentis. Na hora do jantar, todos se reuniram novamente. E quando a noite caiu, com lamparinas acesas ao longo dos corredores de pedra, Lyra se viu momentaneamente perdida. Não sabia onde era sua cama. Mas, ao entrar no dormitório das meninas mais velhas, encontrou uma cama vazia menos a terceira da direita, próxima à janela. Ninguém disse nada quando ela se deitou. Então, deitou-se. Fingiu normalidade. 3 dias se passaram. Tudo era novo. Mas ao mesmo tempo, havia uma familiaridade inesperada. Seus movimentos se tornavam mais naturais. Às vezes, pegava-se falando com um leve sotaque, caminhando como uma camponesa. Na manhã do 4º dia, o orfanato estava em alvoroço. As freiras acordaram cedo, organizando as crianças em fila, para pentear os cabelos e arrumar as roupas. Todas levadas, remendadas e passadas com o cuidado possível. Um casal de nobres viria visitar, talvez à procura de crianças para adotar. O refeitório foi transformado numa sala de recepção improvisada. Todos estavam limpos, organizados e com a melhor postura possível. Lyra vestia um simples vestido, de linho azul claro, com uma fita presa aos cabelos. Discreto, mas ajeitado, a carruagem dos nobres chegou ao entardecer, preta com detalhes dourados. O homem era alto, de cabelos grisalhos presos num rabo curto, e trajava roupas refinadas com um emblema bordado no peito. A mulher usava um vestido elegante de mangas largas, e mantinha um olhar atento, porém, não frio. Junto, a irmã, Miriel. Os dois caminharam por todos os cômodos, observaram tudo, e conversaram em voz baixa, quando chegaram ao pátio interno. As crianças foram organizadas em fila como bonecos enfileirados. O casal observou cada rosto com calma, trocou palavras com 2 crianças, fez perguntas, e então escolheu Lavarium Faina, uma menina de 14 anos de olhos escuros e temperamento doce, e Theon, um garoto de 10 anos que sorria até quando a sopa vinha sem sal. Eles partiram no fim da tarde, depois da papelada, e de muitos abraços. Algumas crianças choraram. As freiras mantiveram a compostura. Lyra observou de longe, com um nó na garganta que não era dela, mas era da Lyra. 1 ano se passou. Ela se adaptou, aprendeu a bordar, a cuidar dos menores, a ajudar na cozinha, a caminhar, descalça, sem reclamar. A Lyra que agora existia, já não precisava mais fingir tanto. Sabia a rotina, os rostos, os nomes. Sabia onde cada coisa estava, onde o chão rangia, onde as freiras escondiam os doces das festas. O burburinho já começava bem cedo, antes mesmo do sol se erguer por completo. O cheiro de pão assando e roupa lavada tomava conta do templo, misturado com aquela energia elétrica que só existe em dias especiais. A vila próxima celebraria o festival da colheita menos 2 dias e uma noite de música, dança, fogueiras, bancas coloridas, e tudo que fazia um coração adolescente disparar de empolgação. As freiras, para minha surpresa, foram generosas. Poderíamos ir, mas com uma condição: menos antes de aproveitar o festival, teríamos que vender flores do nosso jardim para arrecadar fundos para o templo. Uma troca justa, e bem melhor do que não ir. Logo depois do desjejum, fui para o Jardim dos Fundos,
aquele que eu mesma ajudava a cuidar às vezes. Colhi com delicadeza as melhores flores que encontrei. Margaridas, lavandas, algumas flores de íris selvagem. Separei por cores, ajeitei em pequenos buquês e coloquei tudo em uma cesta de vime que amarrei. Com uma fita desbotada, vai com calma, Lyra, disse irmã Alenha, me entregando uma pequena bolsa de moedas de troco. E lembra, sorri sempre. Ninguém compra flor de gente mal-humorada. Sorri e saí em direção à vila com os outros jovens. As ruas de pedra estavam animadas, com bandeirolas penduradas entre os postes e crianças correndo por todos os lados. Barracas com tortas, tecidos, brinquedos de madeira e até poções coloridas enchiam as calçadas. O som de flautas e tambores ecoava, e o ar era doce como maçã caramelada. Montei minha pequena banca improvisada num canto entre a praça e a entrada do mercado. Coloquei a cesta à mostra e tentei ajeitar as flores do jeito mais bonito possível, mas ninguém parava. Algumas pessoas olhavam, sorriam educadamente e seguiam. Outros nem viam. As flores estavam bonitas, mas simples, e no meio de tantas cores e brilhos, quem ia se interessar por um buquê de margaridas? Depois de mais de 1 hora e só 2 vendas feitas e uma delas por pura pena, eu aposto, sentei, no cantinho da calçada com a cesta ao lado, as outras crianças já tinham vendido quase tudo. Comecei a morder a unha do polegar, frustrada. Foi aí que uma memória veio como um estalo: papel colorido. Na minha vida antiga, eu costumava fazer pequenas dobraduras, flores de papel, laços, enfeitava até vaso de plástico para vender melhor na feira da escola. Não tinha como competir com o luxo, mas dava para chamar atenção com criatividade. Só tinha um problema: não tínhamos papel no templo. Era caro, e as freiras só compravam para escrever cartas importantes ou copiar textos sagrados. Sam chance de desperdiçar com florzinhas de enfeite, mas eu era brasileira menos, ou quase isso. E a gente sempre dá um jeito. Corri até a área das barracas de comida e pedi restos de papéis de embrulho. Alguns feirantes me olharam estranho, mas um senhor de bigode branco e sorriso fácil me deu alguns recortes amassados de papel pardo. E de seda vermelha? Vai fazer borboletas? Perguntou ele. Meio brincando, algo assim. Respondi com um sorriso misterioso. Voltei para minha banca e me agachei atrás da cesta. Usei a faquinha de cozinha que levava presa na cintura, menos a mesma que usávamos no templo para colher ervas, e comecei a cortar fitas finas de papel. Enrolei, torci, fiz pequenas folhas e pétalas. Juntei as flores naturais com as decorações improvisadas. Laços de palha, tirinhas de pano velho. Em menos de 1 hora, minha cesta parecia outra. Uma senhora parou. Depois, 2 moças. Uma criança apontou animada. Olha, mãe, essa tem fita. Comecei a vender. Aos poucos, as moedas tilintavam no saquinho. Gente perguntava se eu fazia para festas. Uma moça até pediu um buquê maior, para oferecer ao noivo na dança da fogueira. Quando percebi, minha cesta estava quase vazia. E quando a irmã Alenha passou para checar nosso progresso, me olhou com uma sobrancelha arqueada. Dei o meu jeito. Falei, exibindo o embrulho criativo. Vendi lembranças bonitas. Ela cruzou os braços, fingindo que não estava impressionada. Não gastou dinheiro com isso, né? Não, só usei a imaginação. Ela sentiu. Virou de costas e murmurou menos mais para si mesma do que para mim. Essa menina ainda vai virar aprontar coisas com essas ideias. Sorri, com o coração leve, porque, naquele mundo de magia e fantasia, talvez meu maior poder fosse mesmo esse improvisar como quem nasceu para isso. E ainda tinha o festival pela frente, e uma noite inteira sob as estrelas para descobrir o que mais eu podia ser. A noite do festival parecia encantada. As luzes das lamparinas balançavam com o vento, desenhando reflexos dourados no chão de pedra. O cheiro de especiarias, doces fritos e vinho temperado preenchia o ar, e cada nota de música tocada pelos bardos parecia dançar com a gente, com o saquinho de moedas bem fechado na cintura. Me permiti um pequeno luxo. Comprei um pão recheado, com algo que parecia carne e queijo, quentinho, crocante por fora, macio por dentro. Uma delícia absurda. Comi enquanto observava as pessoas, tentando memorizar cada rosto, cada gesto, como se tudo fosse um sonho que eu não queria acordar. Logo depois, algumas crianças me puxaram pela mão. Vem, Lyra, vem dançar com a gente. Eu não sei dançar essas coisas, disse meio rindo. Mas já sendo arrastada,
Ninguém aqui sabe, respondeu uma delas, e eu ri de verdade. A roda de dança no centro da praça era desorganizada e cheia. As pessoas giravam, riam, tropeçavam, batiam palmas fora do ritmo, e ninguém se importava. O importante era dançar. Foi no meio de uma dessas voltas atrapalhadas que esbarrei em alguém. Ai! Exclamei, perdendo o equilíbrio por um segundo. Era um jovem, mais velho que eu talvez, com postura ereta e um olhar distante, cabelos pretos curtos, bem cortados, pele clara, e roupas que, embora simples, tinham um tecido refinado. Nada de bordados ou joias, mas só o jeito dele já gritava. Não me toque, me desculpa menos. Falei, envergonhada. Tentando ajeitar o cabelo atrás da orelha, ele me encarou por um instante. O rosto dele era bonito, mas frio, rígido. Os olhos escuros não diziam nada, não respondiam nada. Shiro Senpacha. Um total muro de pedra. Não respondeu. Apenas virou o rosto e foi embora. Sem uma palavra, fiquei parada por uns segundos, meio confusa. Aquilo me deu um leve arrepio. Quem era aquele cara para se achar alguém importante ao ponto de não falar nada e ir embora? Kyo Aragonte. Mas acho que tenho culpa. Afinal esbarrei nele. Lira! Gritou uma das crianças. Vem logo! A dança recomeçou. Sacudi a cabeça e voltei pro grupo. Melhor esquecer isso. Gente estranha tem em todo mundo. No dia seguinte a luz do sol batia forte, e o clima do templo estava menos animado. As crianças voltaram com os rostos desanimados e as cestas quase cheias. Não vendemos quase nada, reclamou Fila, com a voz baixa, encarando as flores como se fossem inimigas. A culpa apertou meu peito. Só eu tinha vendido bem no dia anterior, mas eu tinha tido uma ideia, e elas não. Foi aí que lembrei do restinho de papel que guardei, num pano velho embaixo do meu travesseiro. Não era muito, mas talvez desse? Esperem menos, disse. E corri até o dormitório. Peguei o papel amassado e as fitas improvisadas. Voltei e me ajoelhei no chão do jardim, mostrando como enrolar, dobrar e prender as fitas em volta dos caules. As crianças ficaram fascinadas. Isso vai dar certo mesmo? Perguntou um garotinho franzino, torcendo as mãos. Vai chamar atenção. E se chamam atenção, elas vendem menos. Respondi, com mais certeza do que eu realmente sentia. Além disso, a gente não perde nada tentando distribuir o que tinha. Cada um saiu com sua cesta mais enfeitada, as flores agora parecendo mais valiosas, mesmo sendo as mesmas de antes. Alguns usaram pedacinhos de tecido. Outros pegaram fitas velhas do templo para completar o visual. Voltamos ao festival. E dessa vez, as cestas foram esvaziando. As pessoas paravam, apontavam, comentavam como os buquês estavam mais delicados, mais alegres. Uma senhora disse até que ia levar um para colocar no altar de sua casa. No fim da tarde, voltamos todos com os saquinhos de moedas mais cheios. E os sorrisos também. As freiras ficaram impressionadas. E até a irmã Miriel me lançou um olhar de aprovação, coisa rara. Sorte minha, que não vi o jovem da noite anterior de novo. Ele era bonito, sim. Mas havia algo estranho nele. Aqueles olhos pareciam julgar tudo ao redor. E eu já tinha trabalho demais fingindo ser normal neste mundo novo. Não precisava de mais mistérios, pelo menos. Não ainda. Meu cabelo era verde, e nesse mundo, isso já dizia muito, mas o curioso é que ninguém me olhava torto por isso. As crianças do orfanato tratavam como se fosse normal, talvez porque já tinham crescido me vendo assim. Ou talvez porque, no mundo onde gente nasce com chifres, rabos ou dons mágicos, cabelo verde era só mais um detalhe curioso da vida. Naquele segundo dia de festival, enquanto os outros ainda vendiam flores e se empolgavam com jogos, eu me peguei distraída olhando para algo completamente diferente. Os guardas eram 3, andando juntos pela rua de paralelepípedo, patrulhando a multidão com mãos firmes nas empunhaduras das espadas. Usavam mantos escuros com o brasão da vila bordado no peito. Um leão prateado sobre campo azul. As espadas pendiam dos cintos com naturalidade, como se fizessem parte do corpo deles. Meus olhos ficaram presos ali. Aço limpo. Punhusbam. Postura ereta, firme. E então, algo acendeu dentro de mim. Uma memória da minha vida antiga. Eu devorava manhwas e light novels com protagonistas que eram poderosíssimas. Mulheres de cabelos prateados, olhos brilhantes, espadas, encantadas e magia estourando pelas mãos. Sempre admirei aquilo. Não porque queria parecer forte,
mas porque queria ter escolha, liberdade, autonomia. No mundo moderno, isso parecia distante. Naquele proibido, mulheres não usavam espadas, nem treinavam. Magia era algo reservado aos poucos que nasciam com afinidade. E plebeus, plebeias, se conformar em plantar, costurar, limpar, ou sorrir nas barracas do festival. Mas eu nunca fui muito boa em me conformar. Caminhando distraída, acabei parando em frente a uma loja pequena, com uma placa de madeira meio torta escrita livros e relíquias do Sr. Varnell. A vitrine empoeirada exibia alguns grimórios fechados com fita, cadernos de couro envelhecido e mapas antigos. Não resisti. Empurrei a porta. E um sino tilintou. O lugar cheirava a pergaminho velho, chá de raiz e um toque de mofo nostálgico. Prateleiras abarrotadas cobriam cada centímetro das paredes. Um gato preto dormia sobre uma pilha de livros, sem se importar com minha presença. Comecei a explorar. Na terceira fileira, entre um livro sobre ervas medicinais e outro sobre bestas mágicas da Floresta Cinzenta, encontrei 2 volumes finos, que me chamaram a atenção: Introdução à Esgrima, Fundamentos da Postura e Defesa, Magia Básica para Leigos, Elementos, Rituais e Conceitos. Peguei os 2 como se fossem tesouros. Boa escolha, moça menos murmurou. Dono da loja, surgindo do nada, era um homem velho, com barba cinza, óculos pendendo do nariz e olhos que pareciam saber demais. Muitos olham, poucos levam. Você sabe ler? Assenti, com um leve sorriso. Aprendi. Por acaso, ele não perguntou mais nada. Apenas cobrou um valor justo, menos mais barato do que achei que fosse. Paguei com parte do que ganhei vendendo flores e saí de lá como quem guarda um segredo debaixo do braço. Naquela noite, já deitada na minha cama no templo, esperei as outras dormirem. Acendi uma vela baixa e abri o livro de esgrima. Havia ilustrações simples, descrições claras, pósturas básicas, como segurar uma espada sem parecer um lenhador bêbado. Eu não tinha espada, mas podia começar com um pedaço de pau do galinheiro se precisasse. Depois, abri o de magia. Era diferente. Mais abstrato. Falava sobre fluxo de energia, canais internos, afinidades com elementos, coisa demais. E ao mesmo tempo, coisa que me fazia vibrar, na vida passada. Estudar era meio que uma obrigação. Aqui, eu poderia escolher o que queria estudar. Apesar de ser um pouco diferente o acesso à educação, mesmo que eu não tivesse nascido nobre, mesmo que meu cabelo fosse verde e que mulher nenhuma levantasse espada, eu aprenderia por minha conta, de um jeito ou de outro. O último mês tinha sido meu pequeno segredo. Acordava antes do sol, saía em silêncio pelos fundos do templo, com um pedaço de galho grosso, que afinei até parecer com uma espada, e seguia pela trilha na floresta. Lá, onde ninguém via, onde o ar era limpo e o chão coberto de folhas secas, eu praticava. Os movimentos do livro estavam longe de serem naturais, mas a cada dia meu corpo aprendia mais. Um giro, uma defesa, um movimento de ataque. Eu não tinha magia, mas estava treinando algo talvez mais difícil. Disciplina. Foi numa manhã nublada, quando os pássaros estavam mais silenciosos que o normal, que irmã Angélica me entregou uma lista de compras preciso. Que compre salervas e um pedaço de tecido para os curativos. E sem gastar mais do que o necessário, ouviu? Assenti, escondendo o cansaço de quem já tinha passado 2 horas duelando com o vento. Fui até a vila com a lista nas mãos e um saquinho de moedas no bolso. As ruas estavam cheias, como sempre. Em dia de mercado, barracas, animais, pessoas discutindo preços e crianças correndo com pães nas mãos, eu andava distraída, repetindo mentalmente a lista. Quando ouvi alguém chamar Lyra, ou pelo menos achei que era isso, não dei atenção. Ninguém me chamava assim por aqui fora do templo. Continuei andando, mas então uma mão segurou meu braço. Espera um momento. Virei, surpresa. Um senhor, já de certa idade, mas com postura firme e roupas elegantes demais para um simples aldeão, me olhava com os olhos semicerrados. O rosto dele estava em choque, como se visse um fantasma. É você, Sarah Poss. Arregalei os olhos, tentando puxar o braço. Devagar. Acho que o senhor está me confundindo com outra pessoa. Não, murmurou ele, se aproximando mais um passo, como se estivesse olhando, através de mim, menos esse cabelo, esses olhos. Você é. Desculpe menos. Cortei rápido, soltando de vez o braço e recuando. Eu preciso ir. Não esperei reação. Saí dali com o coração batendo forte no peito,
atravessando o mercado como quem foge de um ladrão. Me escondi entre as barracas até ter certeza de que ele não estava me seguindo. Só então voltei ao templo, com as compras feitas. No dia seguinte, achei que tudo tinha passado. Não veria o senhor estranho de novo. Que ele me confundiu, que ia esquecer. Mas não. A carruagem parou em frente ao templo ainda de manhã. Roda bem cuidada, cavalos limpos. Brasão dourado na lateral menos nobreza. Sem dúvida, o homem desceu e foi recebido pelas freiras. Eu observei escondida por trás da estante da sala de leitura. O coração apertado. Procuro uma jovem, ele disse. Com voz segura, cabelos verdes, olhos como esmeraldas. Seu nome é Lyra. Não demorou muito até me chamarem. Irmã Angélica veio com passos firmes e me encarou com uma mistura de preocupação e curiosidade. Ele diz: que você é sua neta. O quê? A palavra saiu sozinha. Me levaram até ele. O homem me olhou como da primeira vez. Sem sorrisos, sem ternura. Apenas certeza. Como se estivesse olhando uma peça de quebra-cabeça que finalmente encaixou. Você cresceu. Pensei que estivesse morta. Sua mãe fugiu de casa há 16 anos. Achei que tinha te levado para longe. Mas ficou por aqui. Fiquei ali, parada, tentando entender o que ele estava dizendo. Neta, mãe fugida. Isso era parte da história da verdadeira Lyra? Ele mostrou documentos, assinou papéis. Tudo tão rápido, tão frio. Irmã Angélica parecia desconfiada, mas sem provas ou justificativas para recusar a adoção legal, pode ir buscar suas coisas. Lyra, menos ela, disse, ainda franzindo o senho. Elle tem direito, segundo a lei do Império. Meus olhos encheram, de confusão, de medo, de raiva contida. Era isso? Subi correndo, peguei os 2 livros, Esgrima e Magia menos enrolei num pano, e os abracei como quem segura a única parte de si que restou. Despedi-me das crianças com beijos apressados e promessas falsas de que voltaria. Uma delas chorou, a outra me deu um pão velho embrulhado num lenço. Irmã Angélica apenas me abraçou firme, como se soubesse que havia algo errado, mas não pudesse impedir. E então, entrei na carruagem, sem minha bolsa com roupas antigas, já que iriam comprar algumas novas, sem meu tempo de dizer adeus, sem entender o que aquele homem queria de mim, só com os livros no colo, e 1 milhão de perguntas rodando na cabeça. Quem era ele? E quem, exatamente, era eu? A carruagem balançava suavemente pelas trilhas de terra, e o som dos cascos dos cavalos era o único som confortável naquele momento. Porque o resto era o completo oposto. O homem menos meu avô, segundo ele, sentava-se do outro lado, coluna reta, mãos cruzadas sobre a bengala ornamentada. Sua voz era calma, pausada, mas cada palavra parecia pesar. O triplo. Sua mãe foi a maior decepção da minha vida. Menos ele começou, sem desviar os olhos de mim. Fugiu com um plebeu qualquer, um ferreiro. Desonrou a casa, jogou fora o sangue nobre, engoli em seco. Não sabia o que dizer, nem se queria saber mais. Você tinha apenas 1 ano quando ela sumiu. Pensei que tivesse morrido. Mas aí, come esse cabelo. Fez um gesto breve, quase impaciente. E esses olhos? Seu olhar cravava em mim como se estivesse tentando decifrar cada célula do meu corpo. A partir de agora, carrega o nome Valemonte. Comporte-se à altura. Nose. Manchar o nome da nossa família. Engoli seco outra vez. Não era um convite, era uma ordem. E aquela carruagem parecia mais uma cela de luxo. A mansão surgiu entre colinas suaves e árvores bem podadas, cercada por grades de ferro. Não era gigantesca como os castelos das histórias, mas para quem viveu em um templo simples e cheio de crianças, aquilo era outro mundo. E não um mundo bom. As janelas eram grandes, mais frias, as paredes, cinza claro, pareciam não guardar calor nenhum. E por dentro era tudo impecável, mas sem alma. Sem cor, sem vida. As criadas respeitavam meu avô, disso não havia dúvida. Cada passo dele era seguido por olhos abaixados e reverências bem treinadas. Mas comigo, olhares neutros, distantes, como se eu fosse uma hóspede que logo partiria. Ou pior, um fardo que ninguém queria carregar. Meu novo quarto ficava no andar de cima, no canto mais distante do corredor, perto da escada de serviço. Um antigo porão adaptado, com uma janela pequena demais para qualquer luz decente. A cama era dura. Ou coberter feno, não havia espelho, nem decoração, nem luxo. Eu, a neta do conde, dormia num quarto que parecia esquecido até pelos ratos,
Não me deram roupas novas, menos apenas 2 vestidos simples, de algodão rústico, com costuras gastas, sem joias, sem acessórios, nada que lembrasse nobreza. E quanto às refeições? Bom, não havia banquete me esperando. Eu mesma tinha que cozinhar minhas porções, pequenas e simples. Lavar minhas roupas à mão, com a água gelada, que vinha da cisterna do lado de fora, e ninguém menos, absolutamente ninguém menos falava comigo sem necessidade. Nem meu avô, que passava os dias em reuniões ou fechado no escritório, nem meu tio, um homem magro e sisudo, com voz baixa e olhos eternamente cansados. Quando cruzávamos pelos corredores, ele apenas murmurava um bom dia apressado, como se eu fosse só mais uma criada. A única coisa que recebi foi permissão para usar a biblioteca. A biblioteca Vallemont era de fato impressionante. Prateleiras altas, livros organizados por temas, grimórios selados, volumes de história, esgrima, política, magia, filosofia, e por um segundo, apenas um segundo, ali dentro, eu me sentia livre de novo. Eu me sentia Lyra de verdade, passava horas ali, escondida entre livros e sombras, lendo tudo o que podia. Praticava mentalmente os movimentos de espada que aprendera. Estudava as runas básicas da magia, mesmo sem conseguir lançar uma única centelha. Porque, mesmo naquele lugar frio e ignorada por Tidus, desprezada por quem dizia ser família, eu sabia o que queria. Eu não seria só o sobrenome que me deram. Seria aquilo que eu escolhesse me tornar. Capítulo 8 Menos entre espadas e silêncios. Os anos passaram como folhas levadas por um vento insistente. E eu, agora com 19 anos, ainda era uma estranha dentro da mansão Vallemont. Nada mudara no tratamento. Nem dos criados, nem do meu pai Eris, e muito menos do meu avô. A casa era silenciosa, gélida, como se o tempo ali fosse feito de pedra. Todos seguiam suas rotinas mecânicas. E eu, me tornei um fantasma com nome e sobrenome nobre, mas mesmo em silêncio, cresci, a cada manhã, antes do sol se levantar por completo, ainda com o chão coberto de névoa. Eu saía pelos fundos da propriedade com minha espada de treino, agora uma verdadeira, não mais um galho tosco, e praticava, sozinha, posturas estocadas, giros. Meu corpo conhecia os movimentos como se tivesse nascido com eles. O que antes era esforço, virou instinto. E a magia aconteceu por acaso. Um feitiço simples, vento. Só para testar a pronúncia das palavras arcanas, eu estava na estufa vazia da mansão, escondida entre vasos e ervas secas. Recitei as palavras com calma, esperando, como sempre, o nada. Mas dessa vez, não foi nada. Uma centelha brilhou, como um lampejo azul claro, e um círculo mágico surgiu à frente da minha mão. No segundo seguinte, o ar se retorceu, e um redemoinho forte se formou, levantando poeira, folhas e até um balde velho, que saiu voando como se tivesse vida. Eu, can speak, murmurei, com a mão ainda estendida, sentindo o calor vibrar nos dedos. Depois, como uma criança que acabou de aprender a andar, comecei a rir, baixo, depois mais alto. Pulei, girei no próprio eixo, abracei a mim mesma. Eu podia usar a magia. Não era poderosa ainda, mas era possível. Guardei aquilo como meu tesouro, meu segredo. Praticava como podia, com cuidado, com concentração. Eu lia e treinava, ajustando feitiços, canalizando energia. Descobri que a afinidade com o vento era rara, e isso me deixou ainda mais decidida a continuar. Meu corpo, minha mente, minha força menos tudo eu construí em silêncio, sem ajuda, sem mestres, sem ninguém. Foi numa tarde cinzenta que soube da viagem. Estava indo em direção à biblioteca quando meu pai, Eris, cruzou comigo no corredor. Alto, magro, sempre sério como uma estátua. Falou sem emoção. Eu e seu avô partiremos amanhã cedo para a capital. Assuntos da família. Ficaremos fora por algumas semanas. Enquanto isso, cuide da mansão. E não cause problemas. Assenti. Sam Rikes. Já tinha aprendido a lidar com o gelo, sim senhor. Ele saiu sem dizer mais nada, como sempre, mas eu fui até o andar de baixo e fiquei na janela, observando os criados irem e virem, carregando baús, caixas, comida seca, mantos dobrados e até um mapa grande enrolado. E então, aconteceu algo estranho. Meu avô saiu da mansão, os criados se afastaram para abrir caminho, e ele, com a bengala em uma das mãos, parou ao meu lado. Me virei com o susto escondido no rosto. Não sabia se devia falar algo. Ele quebrou o silêncio. Pela primeira vez em anos,
Vai querer algo da capital? Perguntou, sem me olhar diretamente, a voz mais baixa do que o normal. Uma joia, talvez? Um vestido? Fiquei em silêncio por um segundo. Aquilo não fazia sentido. Por que agora? Por que justo ele, o homem que me tratava como um fardo esquecido, estava me oferecendo algo? Desconfiança? Sim, mas também curiosidade. E talvez um restinho de esperança boba. Eu pensei em costurar um vestido faz tempo, disse, escolhendo as palavras com cuidado. Um modelo simples, mas bonito. Então, talvez um tecido bom. E simples, mas que combine. Ele assentiu devagar. Nenhum comentário, nenhuma expressão. Muito bem. E seguiu para a carruagem. Fiquei parada ali, sentindo o vento bater no rosto. Vento, meu elemento! O portão se fechou. Partiu. E pela primeira vez, a mansão Valemonte estava só minha. Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que pela primeira vez, tinha espaço para respirar. A semana sem meu avô, Eris, foi a mais silenciosa de todas. A mansão, já fria por natureza, agora parecia vazia. Meus passos ecoavam pelos corredores, e as criadas falavam ainda menos do que o habitual. Eu aproveitava para treinar, estudar, caminhar pelo jardim. Até me senti um pouco mais dona do próprio espaço. Mas aquela manhã mudou tudo. Estava andando entre as roseiras, as mãos sujas de terra depois de tentar replantar uma muda ressecada, quando uma empregada jovem apareceu. Correndo pelo corredor de pedra, senhorita. Ofegava, os olhos arregalados. A chefe das empregadas. Ela está te chamando. Agora. É urgente. Mas o que foi? Perguntei, limpando as mãos no avental. Não sei. Só. Venha rápido. Ela me pegou pelo braço, e antes que eu protestasse, já estava me puxando, correndo pelos corredores da mansão. Passamos pelas escadas, viramos à direita, e chegamos a um quarto que eu nunca tinha entrado. Um que ficava no corredor dos aposentos do meu avô e do meu tio. Definitivamente. Não era meu. Lá dentro, a chefe das empregadas, Margot, uma mulher de meia idade, com rosto severo e braços cruzados como se estivesse sempre esperando, mas notícias menos andava de um lado para o outro. Claramente irritada, Raul, me ver, parou de andar, e me lançou um olhar que me fez querer afundar no chão. Ótimo. Você, disse como se eu fosse um pano de chão esquecido no canto. Eu, que está acontecendo? Perguntei, tentando entender por que de repente me arrancaram do jardim. Temos um visitante inesperado, disse ela. Firme. Um duque, de linhagem importante, está a caminho da mansão neste exato momento, meu coração deu um pulo. Um duque, sim. E como os senhores Valemonte estão ausentes, alguém precisa recebê-lo. E não temos outras opções. As palavras foram cuspidas com desgosto. Como se engolir o fato de que eu era essa única opção fosse pior do que enfrentar um dragão, as damas da família devem se apresentar com dignidade menos. Continuou Margo, virando para as outras criadas. Arrumem-na. Agora, antes que eu pudesse reagir, duas empregadas me puxaram pelos braços, arrastando-me até o banheiro, como se eu fosse um saco de batatas de seda. Tiraram minhas roupas sem cerimônia, me deram um banho com água morna. Mas as mãos eram ásperas, os gestos, impacientes. Me pentearam com puxões. Sussurrava entre si como se eu fosse uma peça sendo polida para um leilão. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, estava pronta. Me colocaram um vestido, longo de veludo azul escuro, justo na cintura, e com mangas decoradas com fios dourados. As joias que pendiam das minhas orelhas e pescoço eram discretas, mas sofisticadas. E o penteado, um meio preso com uma trança lateral que caía sobre o ombro. Pela primeira vez, desde que cheguei ali, eu parecia uma dama nobre de verdade. Fiquei um instante parada em frente ao espelho. Quase não me reconheci, minha pele, antes escondida sob o pó do jardim, e a tinta das páginas, agora reluzia. Meus olhos verdes, que sempre causavam estranheza, combinavam perfeitamente com o vestido. Por um momento, pensei, eu poderia ser essa pessoa, mas logo a realidade me trouxe de volta com o som dos passos firmes de Margo. Ela me encarou, os olhos avaliando cada detalhe como uma costureira rígida. Vai receber o duque, vai sorrir, vai ser educada, vai parecer que pertence a esta casa. Ela se aproximou e falou mais baixo, mais duro, e, pelo amor dos deuses, Lyra, não envergonhe o nome da família. Assenti, com o coração acelerado. Um duque, uma garota com poder escondido, uma espada na alma, e um sobrenome que ainda doía na boca. E então pensei,
se querem uma dama nobre. Que vejam a que eu posso ser. Mesmo que não saibam quem sou de verdade, o dia estava nublado. Como se o céu soubesse que algo estava prestes a acontecer. Na entrada da mansão Valemonte, o som das rodas se aproximando fez os criados se enfileirarem. Compressa. Primeira carruagem. Refinada. Preta com detalhes prateados. Logo atrás, uma segunda, mais simples, talvez de criados ou guarda. As carruagens pararam. Um dos cocheiros desceu com rapidez para abrir a porta. De dentro da primeira, surgiu um homem jovem, não mais do que 23, 24 anos. Alto, esguio, postura nobre. A roupa que usava era sóbria, mas elegante. Casaco azul escuro com botões de prata. Botas bem polidas. E uma capa pendendo de um ombro só, fechada com o broche de sua casa menos um dragão branco em fundo preto, cabelo negro, cortado curto e penteado com precisão. A pele clara, quase pálida, dava destaque aos olhos de um azul intenso, tão claros que pareciam ver além do visível. E foi exatamente para ele que caminhei com passos firmes e controlados, coração acelerado no peito. Quando fiquei diante dele, curvei-me com a elegância que só aprendi, observando livros e sussurros de criadas, mas que executei com a graça de quem sabe mentir com o corpo. Seja bem-vindo à mansão Valemonte. Vossa graça, minha. Voz saiu suave, educada, treinada como uma música. Ele parou diante de mim. Seus olhos pousaram nos meus por um instante longo o bastante para me causar um arrepio. Seus olhos azul gelo não deixavam escapar emoção alguma, nenhum sorriso, nenhuma surpresa. Mas algo ali, reconhecia. E então, ele falou. Voz dele era firme, profunda, como se cada palavra fosse escolhida com precisão. Você é Lyra Valemonte? A pergunta era simples, mas o nome na boca dele soou diferente, como se fosse uma charada, não uma apresentação. Sim, sou eu, respondi, mantendo o queixo erguido, a coluna reta. Como uma dama, como uma espada embainhada, ele observou. Por mais alguns segundos, o olhar fixo em mim. Depois, assentiu levemente. Havia curiosidade em conhecê-la. Seu avô não costuma mencionar muitas pessoas da família. E então, com um pequeno movimento de cabeça, espero que minha estadia aqui seja agradável. Farei o possível para garantir isso, respondi, com um sorriso contido. Daqueles que dizem, não sou tão frágil quanto pareço. Ele deu um passo adiante e passou por mim. Os criados imediatamente abrindo caminho. Mas por um breve instante senti, eu juro que senti, o olhar dele em minhas costas, como se me estudasse. Um duque, jovem, perspicaz, e frio como o inverno, que não termina. Eu não sabia por que ele viera, nem por que, de todas as pessoas, eu fora escolhida para recebê-lo. Mas sabia que aquele dia marcava o fim da minha rotina quieta. A partir de agora, o jogo tinha começado, e eu tinha que jogar bem. Ele cruzou as portas da mansão com passos firmes e calculados, os olhos passeando vagamente pelo saguão como se estivesse avaliando cada centímetro. Paredes, tapeçarias, criados. Caminhei ao seu lado, mantendo o tom polido, a postura impecável, as mãos entrelaçadas à frente. Perdoe minha curiosidade, vossa graça, menos falei, mantendo a voz serena. Mas gostaria de saber por quantos dias pretende permanecer conosco. Ele não parou, nem olhou para mim. A resposta veio seca, como se não fosse digna de muita atenção. Ficarei por uma semana. Assenti, mantendo o semblante calmo, perfeitamente. Virei discretamente para Margo, que nos seguia de perto como uma sombra. Trina, e falei com o mesmo tom nobre que ela detestava ouvir de mim. Prepare o quarto de hóspedes do leste, e providencie que a bagagem do duque seja levada até lá. Fiz questão de usar o tom de alguém no comando. Margo, com seu rosto de pedra, apenas fez uma reverência curta, como desejar. Senhorita, menos disse, com a voz doce demais para ser sincera. Continuei andando à frente, guiando o duque e seu assistente, um homem mais velho, de olhar atento e discreto, menos até a sala de espera. Era uma das mais bem conservadas da mansão, com móveis de madeira escura, cortinas claras, e uma lareira que ainda guardava o cheiro de lenha queimada da noite passada. Antes que ele se sentasse, me virei levemente para uma das criadas que estava passando no corredor. Traga chá de jasmim à sobremesa da tarde. Sirva ao duque e a seu assistente, por favor. A criada assentiu rapidamente e desapareceu porta fora.
Voltei meu olhar ao Duque. Ele estava parado no centro da sala. Como se estivesse em uma inspeção silenciosa do ambiente, o assistente permanecia calado, como uma sombra bem treinada. Sua visita nos pegou de surpresa. Vossa Graça, menos falei. Firme, mas respeitosa. Meu avô e meu tio estão na capital, tratando de assuntos da Casa Valemonte. Mas estiver em nossa mansão. Quero que se sinta à vontade. Ele virou o rosto ligeiramente para mim, menos os olhos azuis finalmente encontrando os meus. Por um breve segundo, uma faísca de interesse passou por seu olhar, mas desapareceu tão rápido quanto veio, entendido? Respondeu, com um aceno leve. Inclinei-me em uma reverência sutil, mantendo a compostura, com sua licença. Deixarei que descanse. Sei precisar do algo. Estarei à disposição, sem esperar uma resposta. Me retirei com passos calmos, sentindo o peso do olhar dele em minhas costas, novamente frio. Misterioso, cauteloso. Ele viera com um propósito. Disso, eu tinha certeza, e agora, cabia a mim descobrir se era só uma visita, ou o início de algo muito maior. Visão do Duque. A sala era silenciosa, aquecida apenas pelo leve estalar da lareira e o aroma discreto de chá recém-preparado. O Duque não estava interessado no chá, nem na sobremesa delicadamente posta sobre a mesa de madeira escura. Elle se sentou na poltrona mais próxima da janela e permaneceu em silêncio, observando as cortinas balançarem levemente com a brisa que escapava pelas frestas. César, seu assistente de confiança há anos, posicionou-se a uma distância respeitosa, mas como sempre atento. A senhorita Lyra Valemonte comentou, após um longo momento de silêncio. Parece diferente das outras damas que costumamos encontrar nas casas nobres. O Duque não reagiu de imediato. Levou a xícara de chá aos lábios, sem beber. Apenas sentiu o calor e devolveu. A mesa, diferente? Disse ele, finalmente. A voz baixa. Precisa sim. Não o cercou de sorrisos ensaiados, nem tentativas de aproximação. Ela agiu com educação. Mas houve sinceridade. Uma calma estranha. Até, quase como se não estivesse tentando lhe agradar. O Duque apoiou um cotovelo no braço da cadeira e entrelaçou os dedos sob o queixo. Os olhos azuis, cortantes como aço limpo, voltaram-se para a porta por onde Lyra havia saído, minutos antes. É cedo demais para qualquer julgamento. Naturalmente. Senhor, havia algo em seu tom que deixava claro. Não estava interessado. O Duque detestava o tipo de moça que se atirava a seus pés. Damas de expressão doce, palavras vazias e sorrisos carregados de segundas intenções. Já conhecia todas as variações do mesmo jogo. Por isso, agia como o fazia. Frio, inatingível, reservado, era mais fácil manter distância. Mais seguro, para os outros. E para si mesmo, fique atento à movimentação da casa menos. Disse ele, erguendo-se. Algo aqui parece fora do lugar. Refere-se à senhorita Lyra? O Duque olhou novamente para a porta. Depois, para a lareira. Oh! Fogo refletia em seus olhos como um segredo que ainda não tinha forma. Ainda não, respondeu. Mas há mais nela do que deixam transparecer. E com isso, se afastou da janela. Porque, apesar de tudo, o Duque sabia reconhecer quando algo se escondia sob a superfície. E Lyra Valemonte definitivamente escondia algo. A janta fora, ensaiada, a mesa longa, bem posta, com talheres polidos e velas acesas em candelabros de prata, contrastava com o silêncio denso entre mim e o Duque Hayden. Sentamos um de frente para o outro, mas nossas sombras pareciam mais interessadas em se encarar do que nós. Boa noite. Foi tudo o que dissemos simples, informal e rígido. Ele manteve o olhar sobre o prato quase o tempo todo. Cada movimento meu era medido. Os talheres não faziam som. O guardanapo repousava como deve, o copo de vinho, mal tocado, mesmo com um sermão de Margo ecoando na cabeça, sente-se ereta. Coma como uma dama, não olhe demais. Não toa. Não foi difícil. Eu já vivia no modo nobre desconfortável há tempo demais. Na manhã seguinte, o céu ainda se pintava de azul pálido quando deixei a cama. Vesti uma camisa leve, calça de algodão firme e amarrei o cabelo numa trança simples. Ainda dormia. Mas eu estava viva. E com energia para transbordar, fui para o campo de treinamento que ficava nos fundos da propriedade, perto do velho estábulo. Um lugar que, por sorte, quase ninguém usava há anos. A grama ali já sabia o som dos meus passos.
Corri 10 voltas. As primeiras sempre queimavam os músculos, mas depois o corpo entrava num ritmo quase meditativo. Depois disso, respirei fundo, peguei a espada de treino que escondia num tronco oco e fui até o boneco de madeira, já desgastado de tantos golpes meus. Respirei fundo e comecei. Cortes retos, diagonais, giros, postura, precisão, foco. A espada se movia com fluidez. O corpo respondia como uma dança. Uma dança só minha. Foi só depois de uma sequência de golpes rápidos que percebi. Não estava sozinha. A maioria das damas prefere bordado ou piano às espadas, disse uma voz masculina. Calma, mas firme. Parei imediatamente, virando o rosto com o coração saltando pela garganta. O Duque estava ali, ao lado de seu assistente César. Ambos observavam sem se aproximar demais. Aiden mantinha os braços cruzados e a expressão inalterada, mas os olhos, menos aqueles olhos azuis, intensos, estavam fixos em mim. Não com escárnio, não com desdém, mas.com. Curiosidade contida. Eu não sou como a maioria das damas, respondi. Ainda ofegante, mantendo a espada baixa, mas firme em mãos, César esboçou um pequeno sorriso discreto, quase imperceptível. Aiden, porém, permaneceu sério. Isso já ficou claro, disse ele, simplesmente. O silêncio pairou entre nós por um momento. O vento soprou leve, bagunçando a barra da minha camisa e a poeira no chão. Eu não sabia se tinha cometido um erro, se ele contaria ao meu avô, ou apenas se afastaria e esqueceria. Mas também não me importava tanto, porque naquele momento, sob o céu da manhã e o peso do olhar de um duque, eu não era só uma peça da casa Valemonte. Eu era Lyra, espada em punho, segredos nos olhos, e algo novo começando a se revelar. Quando o Duque Aiden virou as costas e foi treinar com César, seu fiel e silencioso assistente. Só disse uma coisa antes de se afastar: isso não é problema meu. As palavras cortaram como lâmina fria, mas não machucaram. Pelo contrário, senti quase um alívio. Ele não me repreendeu, não zombou, não correu contar para ninguém. Apenas me vaiu e me deixou continuar, sem saber o que fazer depois disso. Caminhei de volta para o quarto. Os passos mais leves do que deveriam. Treinar na frente dele. Foi mas não me arrependi. 3 dias se passaram tranquilos. Sem incidentes, sem convites, sem olhares longos. Aiden continuava mesmo. Frio, reservado e perfeitamente. Uma presença que ninguém podia ignorar, mesmo que ele não dissesse uma palavra. Mas no 4º dia, pela tarde, a surpresa veio. Enquanto lia na biblioteca, uma criada apareceu com uma expressão nervosa e o rosto meio corado. Senhorita Lyra, o Duque. Ele está no jardim e convidou a senhorita para tomar chá. Eu pisquei. Surpresa? Comigo? Sim, senhorita. Ele pediu que fosse agora. Não era um pedido que se recusava. E, sinceramente, eu queria entender o que se passava por trás daqueles olhos de gelo. O jardim estava tranquilo, com as sombras das roseiras se movendo ao sabor do vento. Aiden estava sentado à mesa de ferro forjado, com um jogo de xadrez já arrumado. Uma chaleira fumegava, e 2 xícaras esperavam. Agradeço o convite, disse, educada. Enquanto me sentava, era isso ou conversar com César sobre táticas de cerco. Ele respondeu. E mesmo com o rosto neutro, quase jurei que vi. Um traço de ironia, jogamos. Silêncio confortável. O som das peças de xadrez se movendo no tabuleiro era quase meditativo. Ganhei a primeira. Ele venceu a segunda. A terceira. Empate. E assim continuamos. Como se cada partida fosse uma conversa silenciosa, onde ninguém queria falar demais. Na manhã seguinte, voltei ao meu treino habitual. Camisa de algodão. Espada em punho suer na testa. O boneco de madeira era meu inimigo fiel. Mas, para minha surpresa, não estava sozinha por muito tempo. Tem tempo para um duelo? A voz de Aiden cortou o ar com a mesma precisão com que falava tudo. Me virei, surpresa. Um duelo. Come, oh Duke. Não vejo outro aqui além de nós dois, respondeu, já segurando sua espada. Eu não estou ao seu nível, admiti, baixando um pouco a guarda. Justamente por isso. E seu olhar finalmente encontrou o meu. Não se cresce enfrentando iguais. Hesitei por um momento. Mas aceitei, e quando nossas espadas se tocaram, o mundo desapareceu. Ele era rápido, preciso, sem floreios. Cada golpe dizia,
disciplina. Mas eu não era mais a Lyra perdida do orfanato. E Yuravidova, Mimu, defendia e atacava com tudo que aprendi. Escondida, sozinha. Errando 1000 vezes até acertar uma, o duelo foi se intensificando. O som das lâminas ecoava pelo campo. Os criados da cozinha chegaram a espiar pelas janelas. César, como sempre, observava com atenção e os braços cruzados. No final, ambos ofegantes, com o suor escorrendo pelo rosto. Cruzamos espadas uma última vez. E paramos, empate, ele disse, recolhendo a lâmina. Nem um traço de frustração, só constatação. Nunca pensei que ouviria isso de um duque. Sorri, respirando fundo. Nem eu, respondeu. E foi a primeira vez que vi. Não um sorriso inteiro, mas um leve erguer de canto de boca. Pequeno, quase imperceptível, mas real. Naquele dia percebi que algo havia mudado. Não entre nós, mas dentro dele, ele já não via só uma jovem Valemonte. Agora via uma, igual em campo de batalha. Depois do duelo, o silêncio entre mim e o Duque Aiden passou a ter outra textura. Não era mais desconforto. Era familiaridade silenciosa, como dois caçadores que se respeitam sem dizer nada. No almoço, sentamos à mesma mesa e pela primeira vez, houve algo que poderia menos, com um pouco de boa vontade, ser chamado de conversa. Nada sobre espadas ou duelos. Era outra arena agora. A administração da propriedade está em ordem? Ele perguntou, cortando um pedaço de carne com calma, mas com os olhos voltados para mim. Dentro do possível respondi, pegando o guardanapo com leveza. Meu avô é meticuloso com os registros, e meu tio assume a maior parte das decisões enquanto ele está fora. E você? Perguntou, sem rodeios. Participa dessas decisões? Não oficialmente, disse, mantendo o tom neutro. Mas leio todos os relatórios quando eles deixam pela biblioteca. Sem perceber, ele ergueu uma sobrancelha, como quem considerava aquilo mais interessante do que diria em voz alta. Então, entre uma colherada e outra, soltou, estive analisando os registros da colheita da região. Nos últimos 3 anos, o rendimento caiu drasticamente. Há perdas antes do armazenamento. Algumas plantações nem chegam à metade do esperado. Disseram que é culpa da terra. Que a terra não permite mais. Como se fosse algo místico. É uma desculpa comum, menos falei, sem hesitar. Mas na maioria das vezes, é só falta de rotação de cultura. As mesmas plantações ano após ano esgotam os nutrientes. Trigo, principalmente. Ele pousou os talheres, me olhando com atenção. E o que sugere? Alternar, com leguminosas. Feijão, por exemplo, repõe nitrogênio no solo, e pode usar os campos mais desgastados para criar gado durante parte do ano. O esterco ajuda a revitalizar a terra. É um ciclo. E, claro, investir em armazenamento adequado. Muitas perdas acontecem por infestação e umidade. Aiden não respondeu de imediato. Somei observou, os olhos frios mais atentos do que nunca. Você fala como alguém que já comandou uma propriedade, disse por fim. Eu falo como alguém que leu muito e que prestou atenção nos erros que vi sendo repetidos. Dei de ombros, tentando parecer casual, mesmo com um coração batendo mais forte, inteligência prática menos, ele murmurou. Como se não fosse um elogio, mas um diagnóstico. Ficamos em silêncio por um instante, o tipo de silêncio que não pesa. Então, ele voltou aos talheres e retomou a refeição como se fosse normal, dividir estratégias agrícolas com uma jovem que, até poucos dias atrás, ninguém reparava. Mas eu reparei, porque naquele almoço, entre pratos elegantes e conversas reais, não fui apenas Lyra, a neta esquecida dos Valemonte. Fui Lyra, estrategista, observadora, uma peça que finalmente começava a se mover no tabuleiro da própria história. A refeição continuava, tranquila, quase serena. Havia um tipo de concentração no ar, que lembrava mais uma partida de xadrez do que um simples almoço. Aiden levou uma taça aos lábios. Depois eu apoio-a com cuidado na mesa. Me estudava não com desconfiança, mas com curiosidade analítica. Como se testasse os limites de um raciocínio que não esperava encontrar aqui. Outra questão? Disse. Como quem propõe um novo desafio. Em campanhas militares longas, manter suprimentos adequados para os soldados é uma das maiores dificuldades. Armazenar grandes quantidades de comida, sem que estraguem nos campos, é quase impossível. Os mantimentos apodrecem ou snow atocados, por roedores, ou perdidos no transporte. Fez uma pausa, depois me olhou diretamente nos olhos.
O que você faria? Lancei um breve olhar à mesa, ao pão, ao queijo, à carne ainda fumegando, e respondi, sem precisar pensar muito. Eu já tinha lido sobre isso. Estudado sem saber que estava estudando? Estocar comida em excesso? É o erro mais comum. Menos comecei. Com calma. Ao invés disso, as tropas deviam levar uma quantidade básica, suficiente para 3 dias. O restante pode ser obtido por 2 métodos combinados: postos de suprimentos móveis e reabastecimento por aldeias aliadas ao longo do caminho. E se não houver vilarejos aliados? Ele retrucou, direto. Aí entram os postos móveis. Continuei. Carroças reforçadas, protegidas por pequenos pelotões, que se movem em ciclos e encontram os batalhões em pontos estratégicos. Pré-combinados. É mais arriscado? Sim, mas reduz a perda de alimentos e torna as tropas mais leves, mais ágeis e para armazenagem em campo. O uso de barris selados com cera ou sacos de pano reforçado embebido em óleo de ervas repele muitos insetos. Formas simples e eficazes. Só não são usadas porque exigem organização prévia. E isso, com todo respeito, é algo raro entre nobres militares. Ele ficou em silêncio. Não por falta de palavras menos, mas por estar processando cada detalhe. César, que ouvira tudo de perto com a mesma postura de sombra obediente, disfarçou um sorriso escondido. Aiden, por fim, falou. Há conselheiros na capital que demorariam 1 mês para dizer algo menos prático. Que isso em 5 horas de discurso? Eu tive tempo para pensar em coisas que ninguém me perguntou. Retruquei, com um sorriso leve, mas firme. Ele inclinou a cabeça levemente, não como um nobre condescendente, mas como um igual. Reconhecendo o valor de outro jogador, talvez eu devesse fazer mais perguntas. Foi tudo o que disse antes de voltar à refeição. Mas eu sabia. Algo havia mudado. Para ele, eu já não era só uma peça periférica no cenário da mansão. Agora, eu era uma voz, e vozes, quando são ouvidas, começam a moldar o campo. Mesmo que o campo seja de batalha, ou de intrigas, ou, quem sabe, do próprio coração, o dia começou com movimentação anormal na mansão. Criados correndo, tapetes sendo sacudidos, janelas escancaradas para deixar o ar fresco entrar. Até Margo parecia mais ereta que o normal. Foi César Quem, avisou, com a calma de sempre. O Conde Valemonte e seu filho retornam hoje. Antes do previsto, sabia o que isso significava. Receberam notícia, e não qualquer notícia. A presença de Aiden, o Duque de Harven, causava alvoroço até nos salões mais reservados da capital. A mera ideia de que ele estava hospedado ali, sob os cuidados de uma jovem como eu, provavelmente fez meu avô derrubar o cálice. Então ali estávamos, em fila na entrada principal. Eu, vestida com sobriedade nobre, cabelos presos com a mesma trança solta que usei no chá. Aiden, ao meu lado com sua compostura intacta, e César, com as mãos cruzadas, discreto como sempre. A carruagem chegou com um brasão da família estampado com orgulho nas portas. Quando a porta se abriu, o Conde Valemonte desceu com passos firmes e olhar apurado, logo seguido por Eris, meu pai, com sua expressão eternamente desinteressada. Eles não esconderam o espanto ao verem Aiden ali, de pé, como se fosse a extensão natural da mansão. Meu avô disfarçou rápido e cumprimentou o duque com a formalidade de quem sabe exatamente o peso daquele nome. Mas seus olhos passaram brevemente por mim, analisando tudo com aquele ar calculista que nunca abandona o rosto dele. A propósito, disse ele, logo após a troca de saudações menos aquilo que me pediu. Lyra, está em seu quarto. Assenti, surpresa e curiosa. Me retirei por um momento e subi. No quarto, sobre a cama impecavelmente arrumada, encontrei 3 rolos de tecido, cuidadosamente embalados. Um azul profundo como o céu antes da tempestade, um vinho nobre, e um verde escuro que realçaria ainda mais meus olhos. Ao lado, uma caixa veludada. Abri com cuidado. Dentro, um colar de prata com uma pedra azul clara no centro, simples, mas refinado. E 2 brincos que combinavam. Tudo escolhido com discrição e gosto. Não esperava tanto, murmurei, sozinha, tocando nas peças como se fossem sonhos palpáveis. Pela primeira vez, desde que entrei na mansão Valemonte, recebi algo sem precisar merecer com esforço. No jantar, a mesa voltou ao seu tamanho completo. O conde à cabeceira, Eris, ao lado, Aiden à direita, César discretamente mais ao fundo. Eu sentei com compostura,
Sem demonstrar a tensão que pulsava sob a pele, a refeição avançava quando, com a voz grave e direta, o conde olhou para o duque e soltou, como quem lança um teste: espero que minha neta não tenha lhe causado incômodo durante nossa ausência. Por um segundo, o salão ficou em silêncio. Aiden ergueu o olhar de leve, sem pressa, sem se alterar, com a calma cortante de quem está sempre em vantagem, respondeu: nenhum. Pelo contrário, pode ficar tranquilo, Conde Valement. Asterisk. Ela foi uma anfitriã perfeitamente adequada. O perfeitamente veio como uma lâmina embainhada. Elegante, mas afiada, meu avô assentiu. Satisfeito? Ou pelo menos fingiu estar. Mas seus olhos não disfarçaram o fato de que algo ali lhe escapava. E eu sabia o que era por anos. Fui invisível para ele. Agora um duque confirmava minha presença. Minha voz, minha postura, e eu, sentada à mesa, com a espinha ereta, e o olhar calmo. Sabia. Essa história começava, enfim, a deixar de ser só deles. E passava a ser de verdade, minha. O céu ainda estava alaranjado quando terminei o treino naquela manhã. O corpo suado, o sangue circulando rápido menos a espada, parecia parte de mim agora, como uma extensão da minha vontade. Depois de guardar a lâmina no esconderijo discreto, perto do campo, segui em direção à estufa. Queria colher algumas ervas antes que o sol esquentasse demais. Foi no meio do caminho que uma das criadas me encontrou, apressada e um pouco ofegante. Senhorita Lyra, chamou, quase tropeçando na própria saia. O duque. Ele pediu sua presença no gabinete do conde. Disse que é urgente, urgente? Franzi a testa, limpando a testa com o dorso da mão. Agora, sim. Agora mesmo. Esta to do. Mundo lá. Sem tempo para trocar de roupa ou me recompor, segui direto. Cada passo meu soava mais alto pelos corredores vazios. A palavra urgente martelava na cabeça. E o fato de ter sido chamada, de novo, para uma conversa reservada, num espaço tradicionalmente masculino, me deixava em alerta. Quando entrei no gabinete, a tensão era palpável. O ambiente cheirava a madeira antiga e tinta fresca. O duque Aiden estava de pé ao lado da mesa, segurando uma carta aberta. Seu semblante era o de sempre menos calmo, mas os olhos diziam outra coisa. Atenção. Gravidade. Meu avô estava sentado, visivelmente incomodado, e eles é ao lodo, com a expressão entediada de sempre, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Ambos se calaram ao me ver entrar. Chamou por mim, Vossa Graça? Perguntei, mantendo o tom respeitoso, mas firme. Aiden ergueu os olhos para mim e assentiu. Sim. Recebi esta carta agora há pouco. Um posto avançado nas bordas do meu território foi atacado. Os suprimentos foram saqueados e os baitadores, enviados para vigiar a área, ainda não retornaram. O vilarejo próximo começou a evacuar por conta própria, com medo de outro ataque. O comandante local aguarda ordens. Estou considerando mobilizar uma escolta e reforçar a guarnição, mas isso pode ser interpretado como um sinal de fraqueza. Ou pior, pânico. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu avô já se adiantou com o tom cortante que me acompanhava há anos. Com o devido respeito, Duque Aiden. Não vejo como minha neta poderá ajudar nesse tipo de situação. Ela não tem treinamento militar. Isso é assunto de homens de campo e estratégia. Aiden não se virou, nem ergueu a voz. Apenas disse, seco. E ainda assim, quero ouvir a opinião dela. Ela foi a única nesta casa que respondeu perguntas difíceis, sem hesitar. Então, seus olhos se voltaram para mim, firmes. O que você faria, Lyra Valemonte? ARD. O silêncio da sala parecia me empurrar contra as paredes, mas eu não recuei. Caminhei até um mapa aberto sobre a mesa, os olhos analisando cada marca, cada símbolo. Minha mente girava mais rápido que nunca. O ataque não foi aleatório. Menos comecei. Alvo nos suprimentos? Depois os batedores desaparecem? Isso não é obra de bandidos comuns. Isso é uma ameaça com estrutura. Se mandar soldados agora, os inimigos vão recuar e observar. E como disse, isso passaria a impressão de medo então. Minha sugestão é dupla. Envie mensageiros para as vilas próximas com ordem de evacuação ordenada, mas silenciosa, para não gerar pânico. Enquanto isso, envie um destacamento menor, de elite, não para confronto mas para rastrear, se possível, disfarçados de comerciantes ou guardas civis. Fiz uma pausa. Todos me olhavam agora. Até eles haviam erguido o olhar se identificarem o inimigo. Então sim,
organize a força completa, mas com informação, com domínio do terreno e dos passos do inimigo. Assim, ao invés de parecer defesa, parece ataque planejado. Controle a narrativa. Não demonstre reação. Demonstre domínio. A Aiden ficou em silêncio. Depois, lentamente, assentiu. Uma ação sutil, eficiente, e com menos riscos de gerar agitação política. Ele se virou para César, que já anotava os pontos. Ordene que preparem um grupo nos moldes que ela descreveu. E envie os mensageiros com urgência. Meu avô me olhava como se estivesse tentando entender quando eu deixei de ser invisível. Foi tudo o que ele disse. O Duque passou os olhos por mim uma última vez, antes de sair do gabinete com César ao encalço. E eu fiquei ali, de pé, diante de dois homens que sempre me viram como sombra. Mas agora, eu era a luz em cima do mapa. A peça inesperada que moveu o jogo. E El Sabion, principalmente. Ele, capítulo 19 menos voz erguida, cabeça erguida. A porta do gabinete se fechou atrás do Duque Aiden e de César, deixando um silêncio espesso no ar. O tipo de silêncio que vinha antes de uma tempestade. E neste caso, a tempestade tinha nome e sobrenome. Conde Valement. Asterisk. Eu ainda estava perto da mesa, com a respiração firme e a mente alerta. Sabia que havia cruzado um limite invisível. Sabia também que ninguém naquele cômodo estava acostumado com isso, menos com minha voz sendo ouvida e respeitada. Meu avô foi o primeiro a falar. E claro, sua voz cortava como aço. E desde quando você se acha no direito de dar ordens? Em questões militares? Cruzei os braços, mantendo a postura ereta. Eu não dei ordens. O Duque me pediu uma opinião. E eu dei. Apenas isso. E você acha apropriado se envolver em assuntos que estão muito acima da sua função nesta casa? Eris falou. Agora com o desdém habitual. Como se tivesse algum título ou alguma experiência no campo. Ninguém com título resolveu o problema. Menos respondi, com calma, mas firmeza. Só deram sugestões que poderiam gerar pânico. E uma solução racional. E ele aceitou. O conde bateu a bengala contra o chão de forma impaciente. Esta sei exaltando. Lira. Não menos corrigi. Sem hesitar. Estou apenas respondendo como alguém que sabe pensar. Algo que, aparentemente, surpreende vocês. Os olhos do meu avô se estreitaram. Ele soltou uma risadinha seca, cruzando os braços. E o que me diz da sua aparência? El Lenku, apontando com o queixo calças. Isso agora é moda entre moças da Casa Valemonte? Revirei levemente os olhos, mas mantive o tom. Estou vestindo calças porque estava me exercitando. Corrida e treino físico. Isso ajuda a manter a forma menos dei um passo à frente, os olhos firmes nos dele. E sinceramente, prefiro isso, a me vestir para agradar quem mal consegue lembrar que eu existo na maior parte do tempo. O silêncio se instalou por um momento. Um longo momento. E então meu avô se levantou da cadeira. Seu olhar era duro. Mas havia algo novo ali. Quase imperceptível de dúvida. Ou talvez menos respeito contrariado. Tá começando a esquecer seu lugar, garota do Genté. Inclinei ligeiramente a cabeça, sem desviar o olhar. Não, avô. Estou apenas descobrindo qual ele realmente é. O silêncio final foi mais denso que qualquer palavra. Eles não responderam. Talvez porque não tinham o que dizer. Ou talvez porque, pela primeira vez, perceberam que não podiam mais me dobrar com palavras. Eu saí do gabinete com a cabeça erguida, o coração batendo forte, não de medo, mas de certeza. A cada passo, eu deixava de ser sombra, e começava a me tornar aquilo que eles jamais esperaram. Uma Valemonte que pensa, fala, e não recua. Capítulo 20 Menos partidas e palavras que pesam. O sol começava a se pôr quando o Duque Aiden me encontrou no jardim lateral da mansão, onde as lavandas se inclinavam ao sabor do vento, e a luz dourada pintava as pedras do caminho. Ele, vinha sozinho, sem César, sem protocolo, sem ruído, parou a poucos passos de mim, e como sempre, mantinha a postura reta, a expressão firme. Mas havia algo menos afiado em seu olhar. Parto ao amanhecer, disse. Direto. A missão está organizada como sugeriu? Se tudo correr como planejado, haverá paz na região, antes que as casas da capital sequer saibam que houve ameaça. Assenti, com um leve movimento de cabeça. Meus dedos brincavam com o caule de uma flor. Fico aliviada em saber. Só espero que os homens designados saibam aplicar a estratégia com a precisão que ela exige.
Ele observou por um segundo, como se ponderasse se devia dizer o que estava prestes a sair de sua boca. Cosso funcione, disse então. Com um tom mais contido, enviarei meus agradecimentos formais à senhorita Valemonte. É o mínimo. Sorri, pequena e sincera. Ame gesto live, mas cheio de significado. Não precisa me agradecer, Vossa Graça. Saber que deu certo. Será mais reconfortante do que qualquer reconhecimento. Ele não respondeu de imediato, mas havia algo no modo como me olhava menos, como se me visse de fato. Além do nome, além da casa, além das roupas que não combinavam com o esperado de uma dama. Não é comum encontrar pessoas que não buscam crédito, ele disse. Por fim, talvez porque eu tenha passado muito tempo sendo esquecida menos. Retruquei, sem pesar, apenas com verdade. Quando se está nas sombras, a luz deixa de ser um prêmio, passa a ser só um caminho. O Duque permaneceu em silêncio, e por um instante, a brisa pareceu carregar algo entre nós, um respeito silencioso, talvez até uma centelha de admiração. Ele assentiu uma última vez, se virou com passos firmes e partiu em direção ao interior da mansão. Amanhã, ele partiria, e com ele, algo mais iria embora também. Mas o que ficou menos aquele olhar, aquele reconhecimento, aquela escolha de me ouvir, era o suficiente, porque mesmo que ele não soubesse, eu também estava partindo de quem fui, de quem esperavam que eu fosse, e talvez, só talvez, rumo ao que eu nasci para ser. Aquela noite, enquanto todos na mansão dormiam, e as janelas tremeluziam com a luz fraca das lamparinas, eu me sentei à beira da minha cama, com a agulha em mãos, e o tecido atule escuro dobrado no colo. Escolhi o mais discreto dos 3 tecidos, que meu avô havia me dado, de um tom sóbrio, refinado, mas sem ostentação. Bordei um pequeno símbolo, entrelaçado com folhas e linhas suaves. Simples, mas firme, elegante, mas masculino. Nada que chamasse atenção, mas que carregava intenção. Ao terminar o bordado, respirei fundo. Fechei os olhos, toquei o centro do lenço, e comecei a recitar, em voz baixa, os encantamentos de proteção que vinha praticando secretamente por meses, palavras arcanas antigas, ansoáveis como sussurros, nada extravagante, apenas uma magia sutil, costurada nas linhas do pano, proteção contra perigo iminente, purificação e força interior, magia que só se ativa quando feita com sinceridade. Fiz outro, logo em seguida, com um tecido vinho, para o Conde Valemonte. Apesar da discussão, apesar dos anos de desprezo, ele havia me escutado, me visto, mesmo que só por um momento, e, que aquilo fosse só uma faísca, eu sabia. Respeito se constrói, mesmo com pedra bruta. Na manhã seguinte, o pátio de entrada já estava movimentado. Criados levavam baús e equipamentos até a carruagem. César falava com 2 homens que organizavam os cavalos. O ar estava frio e limpo, típico das manhãs antes do sol tomar força. O Duque Hayden estava ao lado da carruagem, vestindo seu sobretudo escuro e as luvas de couro. A espada presa à cintura reluzia em tom prateado. Ele parecia preparado para o que viesse. Caminhei até ele com passos firmes, mas contidos. Nas mãos, carregava o lenço dobrado, envolvido com uma fita simples. Vossa Graça menos chamei. De forma educada, quando cheguei perto, ele se virou, sem surpresa, mas com atenção. Antes de partir, gostaria de lhe entregar isto. Não é um presente com intenções, apenas um gesto de gratidão. Algo que possa levar com você. Estendi o lenço. Ele o pegou com delicadeza. O polegar, passando brevemente sobre o bordado. Os olhos analisaram a peça com mais atenção do que eu esperava, mas sua expressão permaneceu sóbria. Feito por você? Sim, com cuidado. Olhei para ele, com calma, e, com proteção. Houve um instante de silêncio. Depois, ele inclinou ligeiramente a cabeça. Agradeço. Não esquecerei. Mil Eva e Eris. Chegaram pouco depois. A despedida foi formal como esperado. Espero que sua viagem transcorra bem. Duque Hayden, menos disse o conde. Foi uma honra recebê-lo. Mesmo em minha ausência, agradeço a hospitalidade da Casa Valemonte, respondeu Hayden, com o mesmo tom controlado, e a companhia incomum. Olhou de relance para mim, mas não havia segundas intenções. Apenas reconhecimento. César abriu a porta da carruagem. E o Duque entrou com um último aceno curto. A carruagem partiu. E enquanto eu observava as rodas sumirem pela estrada, com um lenço bordado,
guardado entre as vestes do homem mais reservado, que já conheci. Uma certeza brotou tranquila dentro de mim. Não era o fim. Apenas uma pausa. E, quando os caminhos se cruzassem de novo, porque eu sentia que cruzariam, eu já não seria apenas Lyra, a neta esquecida, e eu seria Lyra, a mulher que sabe, Porter, Luther, e proteger com mais do que palavras. Na manhã daquele dia, tudo parecia calmo, menos como sempre parecia. Antes de algo mudar, entreguei o segundo lenço ao meu avô. Logo após o café, ele o pegou com uma expressão indecifrável, passando os olhos por cima do bordado sem dizer nada. Mas ele o guardou, e isso já dizia mais do que qualquer palavra que ele poderia me oferecer. Depois, voltei ao meu quarto e me concentrei no que tinha adiado por dias, o vestido. Já tinha desenhado o modelo antes mesmo dos tecidos chegarem. Era inspirado em algo da minha vida passada menos moderno, mas com um toque clássico. Justeza, na medida certa, quemento elegante. Tinhafendas, laterais discretas, e mangas que caíam como asas. Não vulgar, não ousado, mas diferente. Como eu, passei horas ajustando costuras, moldando, testando caimento no espelho. Aquilo era mais do que roupa, menos era identidade costurada à mão. Uma semana se passou assim, silenciosa, tranquila, até a tarde da explosão. Eu estava perto do campo florido, nas laterais da mansão, colhendo ervas e algumas flores que pretendia secar. O ar estava calmo, o som do vento entre as folhas era sereno. E então, o estrondo. Um rugido gutural rasgou o ar, seguido de gritos aço, batendo contra garras e pânico. Monstros. Não bandidos. Não animais selvagens monstros, de pele grossa e olhos flamejantes, que não surgiam havia anos naquela região. A última vez, havia sido antes de eu nascer. Segundo os registros do templo, corri até a frente da mansão. Guardas já estavam em confronto. Escudos estilhaçados, lanças quebradas. Meu tio Eris tentava organizar uma linha de defesa. Menos até. Ser chicoteado por uma das criaturas e arremessado contra a parede de pedra. O som do impacto fez todos gelarem. A propriedade estava em caos. Mas eu não fiquei parada. Corri até o campo de treinamento. Meus pés voando, o coração pulsando em ritmo de batalha. Peguei minha espada. Agora uma lâmina real, afiada. E tão parte de mim quanto meu próprio nome. Quando voltei para o campo, saltei sobre um dos monstros e o cortei ao meio. A lâmina vibrando com energia concentrada. Recue para a esquerda. Você, segure a linha. Gritei para os soldados. Conduzam as criaturas para o flanco. Use o fogo. Elas evitam calor direto. Usei magia de vento para empurrar monstros em direção aos soldados posicionados. Criei redemoinhos para desestabilizar suas investidas. Um cavaleiro caiu. E eu o defendi sem hesitar, girando a espada e cravando a lâmina na criatura que avançava sobre ele. Por horas. Lutamos. Com estratégia, com coragem, com resistência. Os gritos cessaram aos poucos. As últimas criaturas tombaram. As espadas baixaram. A fumaça se dispersou. Vencemos. Guardas feridos eram socorridos. O campo, coberto de sangue e poeira, agora exalava o silêncio pesado da vitória amarga. Os núcleos de mana foram recolhidos. Dos corpos dos monstros, colocados em caixas seladas, eles brilhavam fracos, mas pulsavam com a essência da fera que os abrigava. Eu estava coberta de arranhões, com o cabelo fora do lugar e a camisa rasgada, mas meus olhos estavam vivos, minhas mãos firmes. E, pela primeira vez, diante de todos, dos soldados, dos criados, dos olhos escondidos atrás das cortinas da mansão, menos ninguém podia me ignorar. Lyra Valemant, a bastarda esquecida, era agora a guerreira que salvou a propriedade. O fim da batalha não trouxe alívio imediato, trouxe apenas o peso do que sobrou. A propriedade estava parcialmente destruída, partes do muro externo quebradas, janelas estilhaçadas, árvores arrancadas pela raiz. Havia sangue no chão de pedra, e o cheiro de metal e queimado no ar. Os soldados feridos estavam sendo levados para dentro, uns amparados, outros carregados. Meu tio Eris, desacordado, já havia sido atendido pelo médico, talvez com algumas costelas quebradas. Nada fatal, fisicamente, ao menos. E eu estava parada na frente da mansão, com os braços estendidos, olhos fixos nos entulhos e nas marcas da destruição. Murmurei encantamentos de reconstrução e purificação. Nada grandioso, nada como os magos dos livros antigos, mas o suficiente para erguer colunas quebradas,
limpar as marcas mais pesadas, impedir que o caos virasse ruína permanente. Círculos mágicos brilhavam suavemente sob meus pés, flutuando e se dissolvendo. À medida que o feitiço agia, uma brisa girava ao meu redor, movendo folhas, terra e poeira como se dançassem sob comando. Foi quando senti uma presença atrás de mim. Não me virei de imediato. Já sabia quem era. Meu avô se aproximava com o som contido de sua bengala, contra o chão de pedra. Parou a poucos passos de distância. Senti o olhar dele em mim, pesado como chumbo. Astoris que esperei por uma repreensão. Ou um sermão. Ou Aquelvalho, se não fosse por mim, você nem estaria aqui. Mas o que veio foi diferente. Isso foi inesperado, disse ele. A voz mais baixa que o habitual. Nunca pensei em viê-la em combate. Continuei encarando os resquícios da batalha, mantendo o feitiço fluindo com controle. Nem eu pensei que um dia teria que lutar desse jeito. Mas quando ninguém esperava, os monstros vieram. Issei e eu ficasse parada. Hoje a casa estaria em cinzas. Ele fez um som baixo, como um engolido. Depois, continuou, a guarda hesitou. Eris foi pego desprevenido. Os muros, frágeis, porque estavam confiando demais na paz de ontem. Menos murmurei, ainda concentrada na magia, e subestimando o que poderia vir amanhã. Silêncio. O tipo de silêncio que, vindo dele, valia mais do que qualquer desculpa ou elogio. Você poderia ter morrido. Essa frase me pegou de surpresa. Mas não pela preocupação, e sim pelo fato de ele dizer algo assim em voz alta. Poderia menos. Respondi. Simples, mas pelo menos teria feito algo de valor. Outro momento de pausa. Então ele se aproximou mais um passo, como com emenda. Reluta consigo mesmo. Aquele lenço que me deu, disse sem me encarar. Estava encantado, não é? Assenti, finalmente virando o rosto para ele. Proteção leve. Apenas ativa, em caso de ferimento grave. Ainda bem que não precisou usá-lo. Ele não agradeceu. Mas também não negou. E isso, vindo do Conde Valemonte, era quase como um obrigado. A propriedade será reparada menos, disse ele, mudando de assunto, como sempre fazia quando as emoções ameaçavam vazar pelas bordas. Mas o que houve hoje não será esquecido. Depois, me encarou. Não, como uma criada, não como uma vergonha, mas como alguém que, mesmo que ele não entendesse, precisava reconhecer. Continue o que está fazendo, disse ele, virando-se para sair. Tá dando resultado.